Deus abra a sua mente. A gente tem estudado bastante sobre isso aqui. Tudo começa na mente. Visão, tudo que você vê, tudo que você enxerga é processado na mente. Tudo que você fala, tem gente que fala sem pensar, mas quando você pensa para falar, você não fala tanta bobagem. Tudo que você ouve é processado por tua mente. E é dentro da mente que você processa, que você define quem você é, como você é, que tipo de pessoa você pode ser, se o Evangelho pode ou não fazer a diferença na tua vida, se você pode ser melhor amanhã do que você foi hoje, ou seja, tudo começa na mente. E o apóstolo Paulo, numa de suas ministrações escrita, ele escreveu para a igreja de Éfeso e falou exatamente isso. É óbvio que deste tema ela está na linguagem de hoje, mas eu gostaria de ler na versão NVI, você que trouxe sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Efésios, no capítulo 1. E se houver alguém porventura sem Bíblia aí do teu lado, Efésios capítulo 1, reparta com ele a leitura, em nome de Jesus. Deus é bom, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo escreveu na igreja de Éfeso, capítulo 1 de Efésios, versículo 15. Ele escreveu o seguinte: por essa razão, que razão é essa? Está descrita do versículo 4, 3, 4 até o 14. Se você quiser aprender mais, depois você lê na sua casa. Vou começar do 15 para a gente ganhar tempo. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, 16, não deixo de dar graças por vocês. De que forma? Mencionando-os em minhas orações, tipo, estou orando por vocês. Versículo 17, em minhas orações, Paulo diz o seguinte: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Interessante isso, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Versículo 18, Paulo diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Versículo 23 e último, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Somente até aí. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, acompanhe aqui no telão, por favor, com a ajuda dos irmãos lá, ele ficou assim: por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Versículo 18, peço que Deus abra a mente de vocês. Para quê?
para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Versículo 23, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Interessante que na linguagem de hoje Paulo diz o seguinte: gente, eu oro para que Deus abra a mente de vocês. Ué, para que tem que abrir a mente? Para vocês conhecer Deus na sua essência. Como eu disse há pouco, tem muita gente hoje que não conhece Deus na sua essência. Haja visto que num culto como esse, está todo mundo cantando, ou a maioria está cantando, adorando. Tem gente que está inerte, parada. Me permite essa expressão, parece que não sente nada. Ou ele está fora da casinha, ou fora do círculo que ele vive, porque quando ele está talvez num outro lugar, ele extravasa, ele brinca, ele grita, ele esmurra o ar por causa de um gol, por causa de uma comemoração. Mas quando ele está na presença de Deus, parece que não é a praia dele. E por quê? Porque ele não conhece Deus. O Deus vivo e poderoso não conhece. E, irmãos, isso não é só a nossa igreja, a maioria das igrejas é assim. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela não conhece Deus na sua essência. Por isso que Paulo, quando ele soube que a igreja de Éfeso estava crescendo na graça e no conhecimento, ele falou assim: irmãos, olha, eu quero deixar algumas coisas claras para vocês. Primeiro, Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Poxa, que legal, Deus já nos abençoou. Sim, e eu estou feliz porque vocês já entenderam isso, vocês já estão vivendo isso. Eu estou feliz porque vocês têm esse conhecimento, esse crescimento. Por isso que eu estou orando, nas minhas orações, eu lembro sempre de vocês. E por conta de lembrar de vocês, eu ainda estou orando para que Deus abra a mente e vocês vão mais fundo. Que vocês conheçam Cristo e o sacrifício dele na sua essência. Não só assim, Cristo morreu na cruz, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra. Amém, glória a Deus, um dia ele vai voltar para buscar a igreja, a joia. Não, Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que vocês se aprofundem nisso. O meu desejo é que vocês conheçam mais dessa essência de Deus. Que vocês se amem, que vocês se ajudem, que vocês tenham um jeito novo de ver as coisas, de ouvir as coisas, de falar as coisas. Por isso que eu comecei falando que tudo começa na mente. E a oração de Paulo foi essa: eu oro para que Deus abra a mente de vocês. E eu também oro porque eu peço que um dia Deus faça isso. A minha esposa até brincou: você vai fazer isso hoje? Eu falei: eu estou tentando levar um machadinho e dar na cabeça de cada um, mas não vou fazer isso, claro, né? Deus é que vai abrir a mente. E se você quiser, se você desejar, se você buscar, Deus vai abrir a tua mente. Você vai começar a ver coisas que você não vê, falar coisas que você não fala, ouvir coisas que você não ouve. E você vai sair na frente. Porque Deus é assim, Deus abençoa aqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. Por isso que tudo começa aqui. Você recebeu, como eu, quando nós nascemos, 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Com elas você consegue perceber muito melhor as coisas desse mundo natural. Eu fico imaginando às vezes pessoas que não conseguem enxergar. Talvez seja a coisa mais terrível. Você fala assim: mas e o cara que nasceu sem braço, sem perna? Por exemplo, como o Nick, que nós vimos um vídeo domingo passado. Sim, ainda assim, sem braço, sem perna, sem mãos, sem pés. Ele tem o tronco, ele tem a mente, tem os olhos, ele enxerga, ele ouve. É um homem que inspira muitas pessoas no mundo todo. Mas imagina aquele que não consegue enxergar.
Veja a agonia que essa pessoa tem de talvez ter que se adaptar ao mundo de hoje. Ainda bem que no mundo de hoje as pessoas pensam neles também. Mas, glória a Deus que você e eu temos os 5 sentidos bons. É óbvio que tem alguns que são mais surdos do que os outros, né? É óbvio que tem alguns que enxergam melhor que os outros. É óbvio que tem alguns que falam mais do que os outros, inclusive falam tanto que acabam falando bobagem. É óbvio que alguns gostam de um tipo, tem um paladar para um tipo de alimento e outros têm um paladar para outro tipo de alimento. E isso ficou provado ontem aqui na igreja, na hora do almoço. Estávamos aqui, eu, pastora Cida, irmão João, irmã Ângela. Posso contar, irmã Ângela? Posso, né? E também a irmã presbítera Laís. Nós estávamos aqui, eles estavam fazendo uma limpeza geral ali na cozinha. E aí eu brinquei, tem almoço hoje? Tem almoço. Oh, glória a Deus, chegou na hora do almoço, o que tinha? Pé de frango. Eu falei, irmão João, vai buscar um bife ali, por favor, pelo amor de Deus. Não, tem que comer pé de frango. Não, pé de frango eu não como. Não, mas é gostoso, ó. Não, pé de frango eu não como. Male a batata que está nele, eu como. E foi assim, arroz, feijão e batata. Porque pé de frango não dá. Ainda brinquei com eles. Tanta coisa boa no frango para comer, né? Peito, coxa, vai comer pé, pescoço, bico. Não, é que o pé do frango, ele faz bem para os ossos. Olha, eu prefiro tomar remédio, outra coisa, porque comer pé de frango eu não vou comer. É o paladar. E ainda me zoaram. Aí, tá vendo? Tá, beleza. Não, é fresco. Não sou fresco, eu não como pé de frango. Ponto. O resto eu posso até comer. E ainda, eu vi a minha nora entrando ali, ainda fez uma panela para levar para ela, que ela gosta também. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tanta coisa boa para comer na vida, vai comer pé de frango. Enfim, pé de galinha. Cada um tem o seu paladar. E é gostoso quando você tem paladar para sentir o gosto das coisas. Quando a gente nasce de novo, o dia que nós recebemos Jesus, o dia que nós somos batizados, quando nós nascemos de novo, nós também recebemos sentidos espirituais. A gente é uma nova vida, uma vida espiritual. Mas nessa vida espiritual, eu tenho os mesmos sentidos. Então, quem nasce de novo e nasce do Espírito, e busca Deus e entende porque ele nasceu de novo, ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava. Ele fala coisas que ele não falava. Por exemplo, conta-se uma história que um cosmonauta russo, que depois de circundar a Terra, ele disse, procurei Deus por todo lugar e não pude vê-lo. Aí a história conta que os ateus aplaudiram, tá vendo? Deus não existe. 3 semanas depois, John Glenn, que era um cristão, circundou a Terra por 3 vezes na cápsula espacial da Gemini. Quando ele voltou, ele disse, eu vi Deus em todo lugar. Eu vi a sua grandeza nos céus. Qual dos dois estava certo? Os dois. Por quê? Porque em João capítulo 3, versículo 3, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cara que não tem uma vida espiritual, ele enxerga de uma forma. Não adianta você exigir dele para ele enxergar aquilo que ele não pode ver. Só quem nasce de novo é que começa a ter essa visão espiritual, de enxergar nas coisas Deus, porque Deus está presente em todo lugar, inclusive na nossa vida, né? No nosso corpo. Se nós olharmos para nós mesmos, a gente vai ver. Por isso que é interessante experimentar esse novo nascimento, nascer de novo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem visão espiritual. Por isso que o mundo hoje, as pessoas que estão no mundo, que não têm esse privilégio, né, de ter essa visão espiritual, que vem através de receber Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas elas não conseguem ver do jeito que nós vemos, ou pelo menos do jeito que os cristãos deveriam ver. Porque, por exemplo, um cristão que contempla no final da tarde uma praia ou na montanha, ele acha maravilhoso e diz, nossa, Deus é fantástico, Deus é muito criativo.
O cara que não tem experiência com Deus, ele olha olha tudo aquilo e ele fala, pô, legal, maneiro, hein? Quem fez, ele não tem experiência com Deus. Só quem tem experiência com Deus entende esse texto de Paulo dizendo aos Efésios, eu estou orando para que Deus abra os olhos de vocês, que Deus abra a mente de vocês, para que vocês possam ver e crer. E é interessante que a Bíblia aguça isso nas nossas vidas dizendo o contrário. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Ou seja, fé é só para quem tem vida espiritual, só para quem tem olhos espirituais. Ele enxerga o que ninguém está enxergando. Todo mundo enxerga crise. Não, aquele que tem olhos espirituais, ele enxerga, apesar da crise, uma oportunidade de crescer, de ir para frente, de criar algo novo, de trazer algo que possa resolver essa crise. Amém, irmãos? E o legal é que Deus quer usar a tua vida para você marcar essa geração, para você ser uma bênção ainda maior. Deus quer usar a tua vida, principalmente vocês que são jovens. Lembra daquele estudo que nós tivemos aqui dos espias? Que foram, os 12 tiveram a mesma visão. Os 12 viram a mesma coisa. Só que 10 voltaram de lá com os olhos físicos aqui, esses olhos humanos. Eles chegaram e o relatório foi o seguinte, o que Deus falou é verdade, só que a gente nunca vai conseguir entrar lá, porque lá tem um exército que é enorme e é cruel, nós nunca vamos conseguir entrar. Os outros 2 que tiveram a mesma visão voltaram e com a visão aguçada eles disseram, apesar dos gigantes, apesar do exército grande que existe lá, ainda assim, se nós acharmos graça aos olhos do Senhor, Ele nos dará a vitória. Então pessoal, vamos crer em Deus, porque Ele disse que já nos deu aquele lugar, nós vamos lá, Deus vai nos dar a vitória, Ele é conosco. Aí é questão de visão. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu já falei aqui também, a gente estudou sobre isso ano passado, sobre Eliseu, a visão que ele tinha espiritual, sobre Elias, a visão que ele tinha espiritual. Ou seja, para que nesse novo ano, está terminando um mês hoje, você ainda tem 11 meses de 2019 para mudar algumas coisas na história da tua vida. Eu não quero chegar em dezembro e olhar para trás e falar assim, nossa, passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nossa, não aconteceu nada de novo, estou vivendo a mesma coisa, a mesma dificuldade, a mesma luta. Pô, não dá. Não dá mesmo. E por que não dá? Porque você não está olhando para Deus. Você não está buscando a Deus, você não está buscando que Deus abra a tua mente. Ao contrário, você está vivendo um automático como todo mundo vive. Eu vou para a igreja quando dá, quando não dá eu não vou. Eu oro quando dá, quando não dá eu não oro. Não, ao contrário, eu tenho que começar a colocar algumas coisas em prática na minha vida. A igreja, quando se reúne primeiro para adorar a Deus, para cultuá-lo, o culto é para Ele. E depois de que a gente cultua a Deus, Deus fala conosco através da sua palavra. E por que Ele fala? Para nos dar estratégia, para nos dar conhecimento, para abrir a nossa mente para algumas coisas que talvez a gente esteja querendo, desejando, e a gente simplesmente não vai para frente, não acontece. E nesse ano de 2019, daqui para frente, eu oro para que Deus abra a tua mente, muita coisa mude na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 3 conselhos básicos aqui para você nessa noite. Primeiro, quando você orar, ore por sabedoria. O pastor esteve aqui, o pastor Valdinei, e ele deu uma aula sobre sabedoria. Se você não ouviu, está no site, procura lá dos 6 dias, domingo de manhã. Ele deu uma aula sobre sabedoria. Só não tem sabedoria quem não quer. Porque é interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aí eu pergunto para você, você crê que Deus ouve as suas orações? Que Deus responde às suas orações? Amém. Vou perguntar de novo, você crê que Deus responde às suas orações? Amém. A segunda sempre é melhor, né? Bom, se você crê que Deus ouve as suas orações, você tem que começar a pedir a Deus para dar sabedoria, para você entender o jeito que Ele está agindo para realizar aquilo que está no teu coração.
como já estudamos aqui também no passado, todo mundo tem sonhos. Todo mundo sonha de ter uma vida melhor, de ter um casamento bom, de ter filhos abençoados, de ter um trabalho abençoado, de ter um tempo abençoado na presença de Deus, de se casar com a pessoa certa, de manter um relacionamento hoje, já que muita gente hoje briga e separa. Ou seja, todo mundo tem um sonho. Então, como é que eu realizo esse sonho? Bom, se é um sonho que está dentro do meu coração, se é algo que vai trazer benefícios para a minha vida, poxa vida, Deus está por trás disso tudo. E Deus, quando você pede sabedoria, Ele dá sabedoria, para que você possa entender como fazer e o que fazer para que aquilo se realize. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Agora, para você entender Deus, para você ouvir Deus, você precisa ter sentidos espirituais. Você precisa aguçar esses sentidos. Você já tem, se você recebeu Jesus, foi batizado, você tem. A questão que nós vivemos hoje é que a gente vive hoje, o tempo que nós vivemos hoje, que tem crentes, tem pessoas que vão à igreja, que são totalmente cegas espiritualmente falando. Que são totalmente surdas espiritualmente falando. Que tudo que sai da boca dessa pessoa é natural, não sai nada de espiritual, nada de novo, nada que edifica. Quando ele para pensar, ele pensa sempre em coisas ruins. Ele pensa sempre nas coisas que infelizmente trazem para ele sofrimento, em vez de trazer coisas boas. E a Bíblia, o antídoto para a gente viver, o apóstolo Paulo disse, pense naquilo que é bom. Usa teu tempo para pensar naquilo que é bom, naquilo que te edifica, naquilo que te levanta, naquilo que te põe para cima. Para de pensar naquilo que te leva para baixo. Só que as pessoas, elas não aguçam isso. E o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Por isso que creio hoje Deus nos quer levar a um outro nível. Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. E eu vou te dar uma dica. Deus vai te inspirar. Deus vai te inspirar. Mas quem vai ter que transpirar é você. Porque tem gente querendo tudo de mão beijada. Lembre-se. Falei sobre isso domingo. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele podia chegar lá e olhar, falar para os discípulos assim, e aí? Cadê Lázaro? Está lá, já morreu faz 4 dias, deve estar até fedendo já. Jesus podia falar, deixa comigo. Pedra, levanta-te, pedra. Sai daí, pedra. Todo mundo ia falar, oh. E eu não ia. Bom, se eu ver alguém, uma pedra do tamanho de um bonde, pesada, precisa de 4, 5 para carregar, de repente alguém faz esse, eu vou falar, opa, o cara está poderoso. Não, Jesus diz o seguinte, vai lá e tira a pedra. Mas Jesus faz 4 dias, vai lá e tira a pedra. Ou seja, o que é para a gente fazer, a gente faz. Quando Deus precisa fazer o milagre, Ele faz o milagre. Então, as coisas estão dentro de nós. Primeiro, peça a Deus sabedoria. Segundo, exercite a sua imaginação. E isso é feito também durante o seu tempo de oração. Eu estou falando de algo que eu já vivi na minha vida muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Me lembro que uma vez, logo quando meu filho nasceu, a gente tinha acho que 4 anos, 5 anos de casado, 3 anos e pouco de casado. E eu estava enfrentando uma dificuldade. E aí eu tinha aquela mente assim, mente de escravo, de ignorante, aquela de autocomiseração. E eu me lembro que eu estava em casa, a gente morava em 2 cômodos. Quando meu pai foi visitar minha casa pela primeira vez, ele falou, olha, onde esse cara mora, você precisa afastar os móveis para dar risada. Porque senão não dá para dar risada lá dentro, né? E tão pequena que era a casa. Tinha a cozinha, aí você tinha um corredorzinho assim, de 1 metro, um banheirinho e o quarto. E a gente estava numa dificuldade. E eu me lembro que veio o pessoal de uma outra igreja, do interior. Eles vieram em casa e a gente começou a conversar. E
Aí eu comecei a falar, estou numa dificuldade muito grande. Eu cristão, né? Uma dificuldade muito grande. Eu que fazia música para o Real Viver para gravar e evangelizar as pessoas. E essa dificuldade está tão grande, cara, eu não sei o que eu faço, está difícil. Nossa, que coisa difícil, nunca vi passar por um negócio desse, que coisa difícil, difícil. Eu sei que eu chorei tanto assim, reclamei tanto, que um dos casais estava com a gente, o marido olhou para a mulher assim, eles saíram. Por meia hora eles voltaram com pão, com leite, com um monte de coisa, falou, eu trouxe para você comer. Eu falei, não, espera um pouquinho, a gente tem coisa para comer. Mas do jeito que eu falei, parecia que eu não estava morrendo de fome. Aí naquele dia, alguma coisa estalou dentro da minha mente. Espera um pouquinho. Preciso parar de ser assim. Eles não ficaram assim, eles tiveram dó. Ficaram com dó. Não foi misericórdia, foi dó. E porque eu merecia mesmo, do jeito que eu estava falando. E aí, lendo a Bíblia, esse texto que eu cito muito, esse texto que me inspira, que eu falo muito para os irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo escreveu, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando eu li esse versículo, isso mudou minha vida. Que eu parei para pensar o seguinte, quando eu oro, eu começo a imaginar. Eu já orei aqui por essa igreja aqui várias vezes, já orei assim, baseado em palavras que a gente recebeu, mas principalmente orei assim, imaginando. Poxa, essa igreja um dia vai ser tão grande, como foi dito aqui. Eu já começo a imaginar um lugar assim, uma esquinona, grandona, lugar para estacionar carro, cheio de sala para as crianças, para a gente fazer uns trabalhos durante a semana, atender pessoas. Eu fico imaginando isso, quando eu estou orando, eu fico imaginando, sonhando. Quando eu abro os olhos, é isso aqui que eu vejo. Quando eu prego aqui e vejo várias cadeiras vazias, isso eu já aprendi há alguns anos atrás, com um pregador americano. Hoje ele é pastor de uma igreja de 35 mil pessoas nos Estados Unidos. Parece um estádio a igreja que ele pastoreia. E ele uma vez disse que o pai dele pregava para 100 pessoas, 50 pessoas. E ficou anos assim. E um belo dia o pai dele voltou de uma pregação e ele falou para o pai, ô pai, você não cansa de pregar só para 100 pessoas, 50 pessoas? Aí o pai dele olhou para ele e falou assim, mas quem falou que eu prego para 50, 100 pessoas? Quando eu subo no púlpito, eu vejo 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Aí ele parou para pensar aquilo e falou, nossa, eu penso assim. Quando eu estou pregando, eu não estou pregando para 3, 4, estou pregando para um monte. Porque pela fé eu sei que um dia Deus vai agir. E no tempo dele as coisas vão acontecer. E hoje o filho é pastor de uma igreja de 35 mil pessoas. Ou seja, infelizmente os cristãos de hoje, eles são muito fracos. São muito raquíticos. Porque não oram. E quando oram é só para pedir dinheiro, bens, saúde. Pastor, mas não posso pedir isso? Sim. Peça sabedoria. Se você pedir sabedoria, Deus vai te dar um jeito de você ganhar mais dinheiro. Se você não ganhar mais dinheiro, pelo menos você vai aprender a não gastar tanto dinheiro como você gasta. Depois fica com dívida. Deus vai te dar sabedoria para você administrar bem a tua vida. Deus vai te dar sabedoria para você aprender a falar com pessoas. Deus vai te direcionar com sabedoria para você fazer alguns cursos e aprender algumas coisas que podem trazer para você benefícios. Vocês que são jovens aí, os mais jovens, adolescentes, aproveita agora para estudar. Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar energia da tua casa. Você está aí numa boa, vampirinho nas costas da mãe e do pai. Né? Porque na minha época, quando eu tinha 14 anos, né, eu já estava trabalhando. 6 da manhã, levantava para entregar jornal. 9 da manhã, entrava numa gráfica, trabalhava até às 5h30. Depois ia para casa, tomava banho para a escola às 7. Saía às 11h30. Aí voltava no outro dia às 4 da manhã, 5 da manhã. E quando recebi o salário, ficava todo feliz. Aí meu pai vinha e fala, manda filho. Ainda tinha que dar a grana para o velho. E quando eu passava assim lá no centro de Araçatuba, quando eu passava e via na vitrine aquele tênisão bonito, naquela época não tinha esses Nike, essas coisas, era aquele tênis bonito, né? Aí eu olhava,
Fala, meu pai, eu queria um tênis daquele. Filho, só dá para comprar um que chute. Tempo do Cláudio, que usava que chute, aí tá o pessoal mais velho, né? E aí a gente tinha que viver. Tinha que trabalhar. Hoje, os meninos têm 15, 16, 17 anos. Tá aí, ó, jogando videogame, sugando o pai, parece vampiro. Não, meu, vai estudar. Aproveita o tempo para estudar. Aproveita que o teu pai está te sustentando, tua mãe está te sustentando. Faz cursos. Participa de curso, está cheio de curso grátis. Se tiver que pagar, paga pouco. Estuda, adquire conhecimento, peça a Deus sabedoria. Conhecimento e sabedoria vai levar você a um nível muito maior. Você já vai começar na frente. Amém, irmãos? Amém. É como se Deus estivesse falando para mim e para você, quando você está orando, sonhando. Eu duvido que você consiga sonhar algo maior do que eu posso fazer na tua vida. Já pensou se Deus chegasse e você falasse assim, pensa uma coisa. Aí, não, pensa maior. Não, você está pensando ainda muito pequeno. Pensa maior. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus é capaz. Deus é capaz. Diga assim comigo, Deus é capaz. Ministra para a pessoa que está do seu lado, Deus é capaz. Deus é capaz. Do quê? De fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos. Pedimos? Então, ou esse texto é mentiroso, ou a gente está pensando muito para baixo. A gente precisa melhorar aquilo que está dentro da nossa mente. Amém, queridos? Terceiro aqui, preciso correr, senão não termino. Tá bom para você ou paro agora? Vamos lá. É que hoje a gente vive num tempo que tem muita gente vivendo numa zona de conforto. Eu falei dos jovens, dos adolescentes, mas tem muita gente também que vive numa zona de conforto. Tem uns marmanjão que tem 30 anos e ainda mora com a mãe, né, com o pai, enfim. Vou falar nisso, Deus abençoe. Mas, toda vez que eu falo isso, eu lembro, eu marquei aqui para eu não esquecer, eu já falei sobre isso aqui em outras ministrações do passado, a chamada parábola dos macacos. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. E no meio, colocou uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia na escada para pegar as bananas, um jato de água fria era acionado em cima dos outros macacos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir na escada, os outros o pegavam e enchiam de pancada. Que ele julgava ele o causador daquele banho de água fria. Com mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada. Aí acabou sendo puxado pelos outros e levou uma baita surra. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não subia mais a escada. Então um segundo macaco veterano foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo inclusive o primeiro substituto participado com entusiasmo na surra do novato. Aí um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu. Um quarto e afinal o último dos veteranos, o macaco, foi substituído. Os cientistas então ficaram com um grupo de 5 macacos que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas. Moral da história, se possível fosse perguntar a alguns deles por que eles batiam e quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria, eu não sei, mas as coisas aqui sempre foram assim. Que é o caso que muita gente vai na igreja. Vai na igreja, e aí? E agora? Agora vai cantar mais uma música. Mais uma música? Mais uma música. E que música que é? É uma música, acho que de adoração. Está falando aí, glorificar e bendizei o nome do Senhor? Tá bom. E por que canta isso? Não sei, canta sempre essa música aqui. Veja, não estou chamando ninguém de macaco aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas tem muita gente assim, que ele vai na igreja e ele não sente nada. E o outro às vezes está ali querendo sentir, ou glorificar, ou adorar a Deus.
Tem gente que traz caderno, anota, e tem gente que fica do lado e fala assim, tonto, fica anotando, para quê? Olha a vida dessas pessoas que anotam, o quanto que elas aprendem, o quanto que elas crescem. E quando você só está aí, no celular, mandando mensagem no WhatsApp. Deus não fala por WhatsApp, Deus fala aqui, pá, tete. Quando você está aí no celular, quanto será que foi o resultado do jogo? Deus está falando, Deus está dando estratégia. E eu estou orando como Paulo orou, estou orando já há pelo menos uns 3 anos. Deus, abre a mente desse povo, para que eles possam compreender aquilo que eu já consegui compreender, graças à tua misericórdia, que abriu a minha mente. Mas tem gente que vem, e do mesmo jeito que vem, sai. Enfim, a gente precisa exercitar a nossa imaginação. Terceiro, exercitando a sua imaginação, estou terminando. Estabeleça os seus alvos. Quem tem alvos aqui na vida a ser alcançados? Amém. Eu tenho um alvo, desde que me entendo por gente. E não, né? Vários. Mas esse desde que me entendo com gente. Um dia eu ainda vou visitar os Estados Unidos e conhecer lá. É um sonho que eu tenho de criança. E quem sabe ainda seja esse ano. Deus é que sabe, né? Mas eu tenho alvos estabelecidos. Na minha vida particular, na minha vida profissional, aqui como pastor, na minha vida com os meus amigos, na vida da igreja, eu tenho alguns alvos. E a gente tem lutado, orado, buscado, estabelecido, pedido a Deus. Toda vez que eu dobro os meus joelhos, eu falo, Senhor, me dá sabedoria, Pai. Sabedoria para tomar decisões. Sabedoria, ó Deus, para pregar a Tua palavra. Sabedoria para escrever outros livros. Sabedoria para escrever outras músicas. Sabedoria para tocar melhor. Sabedoria, ó Deus, para julgar as causas das pessoas, não tomar partido. Sabedoria, ó Deus, para ter uma vida abençoada. Me dá sabedoria, Deus. E aí quando começam as coisas a vir, eu peço sabedoria e Deus começa a dar sabedoria. Faz isso, faz aquilo. Olha, vai por aqui, vai por ali. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo disse o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo falou aqui? Eu tenho um alvo e eu estou indo em direção a ele. O problema, meus irmãos, é que a gente usa parte do nosso tempo com a nossa mente e fica lembrando coisas do passado. Coisas do passado. Decepções, tristezas. Eu já parei, inclusive, muito com isso. Às vezes a gente se reunia com pessoas, se encontra um amigo, encontra uma pessoa, a pessoa fala, ei, como é que tá? E aí, você tinha lá uma empresa, como é que era? Aí você fala, porque naquela época eu fiz isso, aquilo, outro, papapá. Pô, já passou, meu. Deu zebra, acabou a empresa. Saí com a mão na frente e outra atrás. Perdi tudo. Eu vou ficar olhando? Não. Eu vou olhar para as coisas que estão na frente. Qual que é o meu alvo? Voltar? Não, meu alvo é avançar. O que eu vou fazer? Eu vou usar a minha mente. Eu vou pedir sabedoria a Deus. Eu vou exercitar a minha fé. E eu vou ter alvos. Senhor, está aqui diante do Senhor. Senhor, dá estratégia. Senhor, me dá sabedoria. Por isso que Paulo disse aqui, eu tenho um plano de ação. Eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Eu tenho plena convicção de um dia, se eu vier a falecer ou se Jesus voltar, eu vou morar a eternidade nos céus com Deus. Convicção minha, não sei se é a tua, mas essa é a minha. Então o que eu faço? Eu olho para Jesus. Hebreus 12, autor e consumador da minha fé. Eu olho para Jesus. Pastor, mas e aí? E aí? Esses dias um amigo disse para mim, cara, eu estou querendo desistir de tudo. Pô, eu admiro você porque eu não tenho a sua resiliência. E eu falei para ele, você pensa que é fácil para mim? Você pensa que é fácil você manter um alvo e você lutar? E pensa que é fácil? Não é fácil. Mas quando você tem
uma mente ligada ao Senhor, quando a tua mente é aberta, quando você recebe sabedoria, você olha as dificuldades, olha as tentações, olha os problemas, e ainda assim você fala, mas Jesus está na frente, e eu estou seguindo a Ele é o autor e consumador da minha fé, eu não vou desistir porque Ele está comigo, Ele que me guia. Então, em vez de assistir isso, assistir aquilo, fazer aquilo outro, eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor, Senhor me dá estratégia, quando eu estiver orando, eu já vou começar a sonhar, oh Deus, igual você, moça, você quer casar? Começa a orar assim. Oh Deus, eu desejo tanto casar, mas não que seja no meu tempo, que seja no teu tempo. Senhor, eu tenho um protótipo de pessoa na minha mente. Oh Deus, que seja feita a tua vontade, tu sabes o que é melhor. Mas Senhor, eu oro para que pelo menos eu tenha alguém que me ame, alguém que me respeite, alguém que busque o Senhor como eu te busco. E eu creio que o Senhor vai trazer essa pessoa para a minha vida. Eu vou aguardar, porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor vai abençoar a minha vida. Da mesma forma eu trabalho, Senhor, eu estou nesse trabalho, mas eu estou estudando, Senhor. Tu está vendo, eu estou estudando, eu estou me esforçando. E eu já estou vendo, inclusive, eu no outro trabalho. Eu já estou vendo, inclusive, eu no outro cargo. Eu já estou vendo a tua bênção sobre a minha vida. Obrigado, me dá estratégia para chegar lá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, quem tem que mudar é a gente. E é por isso que tem muita gente que vem à igreja e ele está que nem um macaco. Ele não sente nada e ele não deixa os outros sentir nada. Ele está querendo conversar. Às vezes a pessoa quer prestar atenção, mas ele está querendo conversar, está querendo dar uma risadinha, está querendo fazer isso, aquilo outro. E o tempo está passando, já estamos no final de janeiro, último dia, amanhã já é fevereiro, já passou um mês de 2019, e a vida dessa pessoa continua a mesma coisa, e ele está lá, mas tem gente que vem, que se coloca diante do Senhor, que busca o Senhor, que adora o Senhor, que pede estratégia, sabedoria ao Senhor, que vive na presença do Senhor, que confia no Senhor e sabe que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer, porque eu tenho um alvo dentro da minha mente, eu tenho sonhos. A minha mente, quando eu a uso, eu uso para pensar coisas boas, tudo que edifica, tudo que é de bom, tudo que traz paz, como Paulo diz, Filipenses 4:8. Pense nessas coisas. Então eu não penso mais no passado, eu penso no presente e no futuro. O que aconteceu hoje no almoço, já passou. O que importa é o que vai acontecer agora à noite, antes de ir para casa, ou quando estiver em casa, dormir e amanhã. E isso que vai acontecer. Eu confio na mão de Deus agindo. Eu tenho o meu alvo, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos, mas eu coloquei eles nas mãos de Deus. E eu digo, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Depende de quem? De nós. Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos? Diga assim comigo de novo: Deus é capaz. Você pode falar de novo para a pessoa, didaticamente, do lado esquerdo, direito, de frente, de trás. Diga assim: não se esqueça, Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Do que? Efésios 3:20. De fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz. Resta saber se você é capaz de mudar, de virar a chave, de quando vir à igreja, curtir, adorar, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e sair na frente. Quando chegar dezembro de 2019, você vai olhar para trás e falar assim: graças a Deus, passaram esses meses, mas Deus trouxe provisão, Deus cuidou, Deus abençoou, Deus trouxe paz, Deus deu saúde, Deus deu estratégia, Deus deu estratégia, por isso que eu cheguei aqui, glória a Deus. Vou entrar 2020, se Deus permitir, 2020 vai ser um ano de bênção, porque Deus está na frente. É Ele que é capaz de fazer, e eu vou viver isso em nome de Jesus. Amém.